Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Grande Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Vamos aí entrar com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Seja bem-vindo no canal. Mais uma vez aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Deus abençoe sua vida. Entre com alegria deixando o seu like. Não esqueça de deixar o like para abençoar o canal. Vamos aí, meus irmãos. Vamos ser um abençoador da obra, glória a Deus. E você que é inscrito, Deus te abençoe. Que Deus venha prosperar na sua vida. Que Deus venha inclinar os ouvidos, suas petições, suas orações. E que venha realizar sonhos, proezas e maravilha na sua vida. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva. A serva do Senhor está em oração pela sua vida. Em nome de Jesus. E aonde esse canal entrar, se você crer, acreditar, se você abençoar o canal também, é assim, meus irmãos, uma mão lava a outra. Eu oro pela sua vida, eu te trago a palavra, o Senhor envia a palavra até você, e você vai aí, envia outras pessoas aí, juntinho na mesma fé, na mesma concordância, na mesma união. É assim que o Senhor se agrada do seu povo, em nome de Jesus, glória a Deus. E assim nós vamos ser abençoados, juntos. Jesus, 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 é o caminho, a verdade e a vida, só tem Ele. E eu estou aqui pregando a palavra dele, como ele diz, como ele fala. Amém, glória a Deus? E ele conhece as nossas estruturas e ele trouxe essa palavra hoje aos nossos corações. E estamos aqui para receber em nome de Jesus, com muita alegria. Amém? Já apresentei suas orações, suas petições, já apresentei ao Senhor a sua vida, a sua família. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, eu estou feliz, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu me sinto uma alegria tão grande, meus irmãos, que você não sabe de estar na obra do Senhor. Ele conhece as minhas estruturas, as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus? E sabe que eu gosto de fazer a obra dele. E ele vai me exortar, vai me ensinar. É ele, eu não sei de nada, perdoe as minhas falhas e meus erros. Mas Jesus está me ensinando cada dia, eu estou aprendendo aqui com muita alegria. Glória a Deus. Já convidei ele como nosso convidado especial, ele está no controle de tudo. Vamos aí para a palavra? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus? Deus é fiel, é soberano. E hoje nós vamos para Marcos, capítulo 16, versículo 15. E o refrão da palavra vai falar assim: a extensão quadridimensional. A extensão quadridimensional do Evangelho de Cristo. Olha que forte, hein, meus irmãos? Olha aí, forte, hein? E nós vamos para o capítulo 16, versículo 15. E o versículo 15 vai falar assim. O versículo 15 vai falar assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha, meus irmãos, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando o evangelho do Senhor para todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, acompanhando o canal. Glória a Deus, vou repetir. O versículo 15 do capítulo 16. Versículo 15 fala assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Aleluia. A ordem imperativa
que Jesus deu aos seus discípulos neste versículo aponta para a universalidade da pregação do Evangelho a toda criatura. A extensão quadridimensional do Evangelho de Cristo abrangem todas as nações, tribos, povos, línguas do mundo. Todos os seres humanos existentes no globo terrestre são objetos do amor de Deus. Olha, forte, né, meus irmãos? Hoje, em nome de Jesus, vamos entender mais um pouquinho? A palavra é bem curtinha, mas bem eficaz em nome de Jesus, amém? O Evangelho de Cristo não é um privilégio para alguns. Olha aí, o Evangelho de Cristo não é um privilégio para alguns, nem muitos, menos para um grupo seleto de pessoas. O Evangelho de Cristo é extensivo a todos. Gálatas capítulo 3, versículo 28, que está escrito. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 14, Paulo disse: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Paulo disse: eu sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Olha aí. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos nós, homens e mulheres, senhores, senhoras e crianças, a humanidade. Quando Deus fala em homem, é para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro escreve, dizendo que o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender. Glória a Deus, aleluia! É forte. Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor nesta noite. Toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Glória a Deus. Todas as pessoas que foram salvas de um grande perigo gostariam de prevenir todas as demais, as fugirem daqueles perigos. Repetindo, todas as pessoas que foram salvas de um grande perigo gostaria de prevenir todas as demais a fugirem daqueles perigos. Assim acontece com o crente salvo. Todos nós que somos salvos do perigo da condenação eterna, devemos alertar todas as pessoas a fugirem da condenação eterna. Forte, é o que o Senhor está trazendo aos nossos corações, é a palavra, para nós fugir da condenação eterna. Glória a Deus, que nós temos
que está no Evangelho, trazendo a palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Pedro alertou a multidão dizendo: salvai vós desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Olha aí, meus irmãos, é forte. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir aqui para os meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Deixa eu me achar aqui, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou repetir aqui. Todas as pessoas que foram salvas de um grande perigo, gostaria de prevenir todas as demais a fugirem daquele perigo. Assim acontece com os crentes salvos. Todos nós que fomos salvos do perigo da condenação eterna, devemos alertar todas as pessoas a fugirem da condenação eterna. O apóstolo Pedro alertou a multidão dizendo: salvai vós desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo em Judas, capítulo 22, versículo 23, o apóstolo Judas escreve dizendo: e apiedai vós de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatado os do fogo. Olha aí, arrebatando do fogo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É o que a pastora está fazendo aqui na palavra. Sempre está falando, meus irmãos, você que não aceitou Jesus, você que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha. A serva está querendo arrebatar os meus irmãos do fogo eterno. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui mais uma vez, em Judas capítulo 22, versículo 23, o apóstolo Judas escreve dizendo: e apiedai vós de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando do fogo. Olha aí, arrebatando-os do fogo. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo chegou a dizer: se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não o anunciar o evangelho. Portanto, pregai o evangelho, e é uma obrigação de todo o crente salvo. Olha aí, meus irmãos, é forte, né, meus irmãos? Então a serva não está aqui por acaso, né, meus irmãos? Meus irmãos creem agora que a serva é enviada por Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Isso é imputado como obrigação. É forte, hein? Aleluia! Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, o sábio Salomão afirma: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Forte, né, meus irmãos? Vamos repetir? Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, o sábio Salomão afirma: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Glória a Deus, aleluia! Vamos para a conclusão da palavra. Devemos cumprir a grande comissão. Devemos cumprir a grande comissão dada por Cristo à sua igreja, que consistem em 4 grandes
pilares. 1. Pregar o evangelho a toda a criatura. Mateus capítulo 16, versículo 15. 2. Fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. 3. Receber poder do Espírito Santo para evangelizar. Atos capítulo 1, versículo 8. E 4. Ser testemunha de Cristo até ao fim da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, olha aí. Que palavra, hein, meus irmãos? Que edifica o coração, a alma, o espírito, que nos traz sabedoria. Vamos para a conclusão da palavra mais uma vez? Devemos cumprir a grande comissão dada por Cristo à sua igreja, que consiste em 4 grandes pilares. 1. Pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. 2. Fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. 3. Receber poder do Espírito Santo para evangelizar. Aleluia! Atos capítulo 1, versículo 8. 4. Ser testemunho de Cristo até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Até aqui. Ser testemunho. Eu sou uma testemunha de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Porque Deus me levantou como uma testemunha das obras dele. Meus irmãos, é forte, hein? Passei só por lugares maravilhosos? Não, meus irmãos. Passei pelo deserto mesmo. Passei pelo deserto para estar aqui. Mas crendo e acreditando que o Senhor estava me enviando, me direcionando, me protegendo, me guardando, me enchendo e cuidando de mim e da minha parentela. E eu cheguei aqui pela graça de Deus. E a palavra dele fala que a graça nos basta. Então aqui a graça nos basta. E o resto, ele conclui. Glória a Deus, aleluia. É assim que nós temos que andar pela fé, meus irmãos. Se eu não tivesse acreditado, crendo que o Senhor estava falando comigo, meus irmãos, eu estava morta, eu já não era para estar viva mais não. Eu já era para estar morta. E a maioria da minha família está morta também, porque passaram pelo vale da sombra da morte. Mas graças a Deus que nós estamos aqui como testemunho do Senhor. Por quê? Nós prosseguimos no Evangelho do Senhor, crendo, acreditando em tudo que Ele direcionava, nós estávamos aqui crendo e acreditando. Passando por vales, por desertos, mas chegamos até aqui. E Ele falou para mim, faz a minha obra que de ti cuido eu. Olha aí, e eu não vou crer, eu não vou acreditar no que o Senhor está falando, se é a palavra dele que está falando aqui. Glória a Deus. O Evangelho do Senhor é obrigado, nós somos obrigados a seguir e falar do Evangelho do Senhor, todos nós salvos. Então estamos aqui, meus irmãos, na mesma fé, na mesma concordância. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Você toma posse desta palavra? Você guarda ela como um diamante no seu coração? Então você compartilha ela. O que é bom tem que compartilhar, meus irmãos. Só não pode compartilhar o que é ruim. E você compartilhando a palavra do Senhor com outras pessoas, você está fazendo o bem, sem olhar quem. Pode ser para o seu pior inimigo. Esse é o galadão. Esse é o galadão. Quando você faz aquilo que ninguém mais faz ou que não quer fazer. Glória a Deus, que você acha que é difícil, que vai custar de você. Esse é o galadão. Porque eu faço, todo mundo faz. Eu quero ver fazer o difícil. Aleluia, glória a Deus. E em cima desta palavra eu vou te fazer um convite. O Senhor Jesus está fazendo um convite para você. Você quer confessar Ele como seu único suficiente Salvador? Você que ainda não confessou.
Você vai ali no cantinho, é você, Deus e você, um particular com Ele, com o coração quebrantado, fala, Senhor, olha que eu entendi a palavra, perdoa-me meus pecados, meus erros, minhas falhas, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu confesso, Senhor, com a minha boca como meu insuficiente Salvador. Me direciona. Cuida de mim, da minha família, da minha parentela. Meus projetos, eu coloco nas suas mãos. Faça segundo a sua vontade. E você está alegrando o coração de Deus porque você depositou confiança nele. Aleluia! E não tem outro não, meus irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É esse. E ele te chama para esse. Vem pro meio, filho. Vem, filho. Eu sou a videira, eu sou a rocha, eu sou a pedra verdadeira. Olha aí. Se você vier, o Espírito Santo já vai te abraçar, tirar esse fardo pesado aí e te dar o dele que é leve. Você vai ver a leveza. E permaneça aqui, ó, na palavra. E nunca vai dar errado. Quando você anda na palavra, não tem como errar, meus irmãos. Estamos no caminho certo. Glória a Deus. Para você que saiu, o convite é para você também. Vem, filho, vem, filha, vem, ovelha, vem, vem. Eu estou aqui de braços abertos. Eu quero tomar de conta de você, da sua família. Você se machucou por alguma coisa, saiu da presença do Senhor, volte, não olhe para essas coisas, não. Eu também fui muito machucada, meus irmãos. Fui muito machucada em algumas igrejas, no começo. Porque, às vezes, as pessoas não veem a gente como quando está fazendo a obra para o Senhor, acha que a gente está fazendo para o homem. Mas Deus viu que não era. Deus viu que não era. Ele falou para mim, Deus falou para mim, falou dentro de uma igreja, que eu nunca tinha ido, nunca tinha frequentado. E o pastor, a pastora que estava pregando lá, desceu do altar, veio até onde eu estava e falou, filha, o que o homem não viu, eu vi. Deus viu. E vou te levantar como cabeça, não como cauda. Vou te honrar nesta terra, para todos verem que a sua limpeza no meu altar me apavora. É forte, meus irmãos. Deus falou pela boca daquela pastora assim comigo. E eu tomei posse. E desde aquele dia, eu e a minha parentela para aquela igreja. E ali foi um divisor de água para mim. Porque eu servi a Deus, eu não servi ao homem. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. E eu estou aqui como testemunho nesse canal ao coração dos meus irmãos. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Vou repetir. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de ter um particular com o grande rei, o grande eu sou, o nosso Abba Pai. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Boa noite.